Tatuagem é um assunto recorrente aqui nos nossos programas, tanto o programa Pauta Cultural, quanto também no programa Cena Aberta. Tatuar é uma forma de trazer lembranças para o resto da vida, de levar lembranças para o resto da vida, aliás. E hoje eu vou conversar com uma tatuadora, uma mulher, que é a Luciana Martins. Ela já esteve no nosso Pauta Cultural, mas é a primeira vez que vem ao nosso programa Cena Aberta para falar um pouco desse universo da tatuagem e também essa integração com o universo feminino. Será que funciona? É com ela que a gente conversa a partir de agora. Bom, Luciana, eu já quero perguntar para você, o que você fez primeiro? Tatuou ou foi tatuada? Eu primeiro tatuei, eu me auto-tatuei. Sério? Testou logo em você? Já comecei em mim mesma, foi a primeira. Eu entrei nesse mundo da tatuagem meio que por acidente. Eu fui contratada para ser desenhista de um estúdio de tatuagem muito famoso aqui na cidade. E para mim já foi uma honra. Nunca tinha visto uma máquina de tatuar na minha vida, nunca tinha visto um procedimento. E fui contratada para ser desenhista. Então, em pouco tempo, eu já estava observando como é que funcionava todo aquele universo, os protocolos de cuidados, atendimento. E, na curiosidade, comprei a máquina e me tatuei. Mas, assim, inicialmente, como você falou que você foi contratada para fazer desenhos, era esse universo em que você trabalhava até então? Fala um pouco para a gente do que veio antes desse mundo da tatuagem para você. Eu sempre fui artista plástica. Sempre desenhei, sempre pintei e trabalhei com artesanato. Só que eu nunca tinha tido oportunidade e nem precisava trabalhar com isso. Era uma coisa meio que hobby. Então, aos 35 anos, ou seja, já numa idade bem madura, eu precisei trabalhar e foi exatamente nesse momento que me contrataram para ser desenhista desse estúdio. Então, eu comecei a partir dos 35 anos. Que bom, olha só. E é até uma dica para quem está em casa, não necessariamente nesse universo da tatuagem, mas nunca é tarde para começar. Exatamente, nada. Nunca. Eu sou a prova viva disso. Eu tenho 40 anos e muita gente se espanta quando eu digo, não, eu só tenho 4 anos de carreira, só tenho 4 anos de trabalho. Porque, na verdade, há 4 anos que eu entrei no universo da tatuagem. E na idade, quando eu comecei, de 35 a 36 anos, na idade que muitas mulheres já acham que já não vão mais fazer nada, não vão produzir, já se acham, vamos dizer assim, no fim de carreira. Foi aí que eu comecei. Bom, e aí uma outra curiosidade que eu tenho bastante, creio que também seja uma curiosidade da maioria dos nossos telespectadores e telespectadoras também, quem mais procura você, homem ou mulher, para tatuar? A princípio foi uma coisa exclusivamente feminina, mas aos poucos eu venho ganhando a confiança do mercado e os meninos também vêm me procurando bastante. Inclusive, assim, quando você fala que foi uma situação exclusivamente feminina, a gente vê que normalmente a mulherada, às vezes elas têm vergonha de colocar uma parte do corpo à mostra, para um tatuador. Exatamente. Um homem ver, de repente, um local um pouco mais íntimo, né? Então, funciona muito bem quando uma mulher vai tatuar. Nesse estúdio, que eu trabalhava como assistente desenhista, eu observava o constrangimento de muitas meninas que ficavam com aquele receio de ter que se expor e, principalmente, a preocupação de alguns maridos de levar essas moças para os tatuadores e, de repente, expor as esposas, as namoradas, sendo que os tatuadores são extremamente profissionais. Claro. São muito éticos e muito profissionais. Só que a questão era o constrangimento do cliente, da pessoa, do tatuado. Verdade, e eu vi que ali... até quando você vai, de repente, experimentar uma roupa numa loja, você às vezes prefere uma vendedora que um vendedor. Então, eu percebia que ali havia um espaço, havia uma carência de profissionais femininas, até para entender o universo daquela mulher. Né? Às vezes são necessidades tão particulares que um homem não consegue entender. Eu vou aproveitar para perguntar, então, se a tua cadeira lá de tatuagem, né, funciona meio que como um divã também? Com certeza. Com certeza. É isso? Não precisa contar as histórias, mas são histórias maravilhosas, mas de amores impossíveis, de amores desfeitos, de expectativas, de sonhos. São cicatrizes que querem ser cobertas.
às vezes cicatrizes de um problema de saúde, outras de um momento de uma violência. Então, as pessoas, hoje eu consigo expressar isso. Eu me sinto muito feliz fazendo o que eu faço, porque cada pessoa que eu conheço é uma história nova, é um universo novo que eu conheço. E é muito bom. Muitas meninas saem de lá renovadas. Que bom. E eu vou querer, no outro bloco, não agora, falar muito, não é pouco não, é muito sobre um projeto legal que você tem, que inclusive ajuda mulheres que tiveram, que foram vítimas de violência ou de cicatrizes, enfim. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Agora é o seguinte, tá bom, a mulherada tem a ideia e vai lá tatuar. Isso funcionou. Agora, existem muitos casos, eu sempre pergunto quando um tatuador vem aqui, até porque nos bastidores do programa já rolou hoje essa conversa, hein? A pessoa vai lá, namora, ou de repente é casado, enfim, tem um amor, né? E tatua o nome bem grande, eterniza. Nas costas, nas pernas, nos braços, sei lá, em que lugar for. Eterniza, como você falou, como é que faz? Arrependimento é grande? A gente tem que acreditar no amor para sempre, claro, né? A gente sempre que chega alguém e quer eternizar o nome do amado ou da amada na pele e pergunta o que é que eu acho, eu só sugiro um pouco de bom senso, não fazer nada muito exposto, né? Ou uma forma que possa prejudicá-lo, enfim, não se expor tanto. Mas eu recomendo amar todas as vezes que for preciso. Agora, porventura, este amor não é tão eterno quanto a tatuagem e acabe a história, a gente sempre dá um jeitinho poeta, que seja eterno enquanto dure. Só enquanto dure. Posto então, que é chama. Posto que é chama, né? Então, a gente faz todo um trabalho de reconstituição, a gente faz um trabalho de cover-up, que a gente chama que é cobertura, e tenta fazer da forma mais discreta possível para que esse nome não apareça mais. Olha, inclusive eu vou mostrar algumas fotos, mas vou tentar cobrir o nome fica difícil. Então, vou fazer o seguinte, a gente pega fotos de tatuagens que não de pessoas daqui, que não são os ninguém, meus, só para a gente ir mostrando como funciona isso. Agora, assim, transforma o nome num desenho, tem como reaproveitar, porque muitas pessoas procuram para apagar. Isso a gente sabe, não estou satisfeito com essa tatuagem do nome ou com qualquer outra tatuagem, não precisa ser de nome, né? Mas é possível transformar o nome num desenho legal? Muito possível, muito viável. É sempre bom levar em consideração o tamanho do nome, a forma como foi feito, mas 99% das vezes dá para cobrir. Dá para cobrir, né? Agora fica o conselho, viu? Ela falou, amor é eterno, quer dizer, é eterno enquanto dure, infinito enquanto dure, mas já pensou se cada vez que a pessoa namora, se apaixona, tatua, fica difícil. Pois é, porque a gente ama muito, né? Quando a gente é preparado para amar a vida toda. Brincadeirinhas à parte. Você tem filhos? Tenho 3 filhos. E como eles entendem a profissão que a mãe escolheu, como você mesma falou, já depois de um certo amadurecimento? Quando eu cheguei em casa com essa proposta de entrar nesse trabalho, eles foram os primeiros a me dar apoio. Eu tenho um filho hoje com 13 anos, uma com 16 e um com 20. O de 20 já tatuei. Pediu aos 19 anos, ele pediu de presente a tatuagem e eu concordei. Os menores não. Você mesma tatuou? Eu tatuei. É uma sensação estranha você tatuar o próprio filho, mas sério? eu achei emocionante. Mas os menores não, eles não têm vontade de ser tatuados ainda não. Olha só. E se a vontade surgir, realmente só depois dos 18. Eu separei alguns desenhos, né? E eu queria que a gente pudesse ir falando de como o seu público vai buscando esse tipo de tatuagem, e também a gente pode inserir outros que você julgar interessantes, tá bom? Okay. Por exemplo, nas tatuagens femininas, né, uma das tatuagens mais comuns é a tatuagem de águia, que é um dos desenhos mais buscado por elas. E os homens também gostam porque força, grandeza, poder, tem afinidade com essas coisas mesmo? Bom, eu vou falar do mercado piauiense. Por favor. Né? As águias no público, na clientela do Piauí, não tanto. Eles não gostam? As mulheres não. As mulheres preferem as fênix. Porque geralmente alguma tem uma outra história de superação e elas se identificam mais com essa ave mitológica, aquela que renasce das cinzas, né? A
A águia, ela tem um apelo mais de liberdade, de força, e ela é mais aceita para o público masculino. Aqui, estou falando do nosso mercado. Você é uma pessoa que renasceu também. Com certeza. Você já tatuou várias fênix? Muitas. Tem alguma A maioria em você? pelas meninas. A maioria são as meninas que fazem. Tem alguma em você? Em mim eu tenho algumas flores, borboletas, que é exatamente aqui retrata esse meu momento de transformação. Uma pin-up, porque a gente não pode deixar nunca de ser pin-up nessa vida. Não pode endurecer jamais. Qual foi a primeira? Eu vou mostrar depois a primeira que você fez, aquela que você fez testando em você. A do pé. É? Foi essa do Show pé. de bola. Bom, tem também um outro modelo que é anjo. Anjo é uma tatuagem bem buscada, tipo... Bastante. Às vezes as pessoas não fazem o anjo em si, mas fazem as asas. Isso. Né? Tem... O anjo, ele retrata tanto o lúdico, como aquele que é puro, ou o contrário, o guerreiro. Então, o público feminino pede sempre aquele anjinho meigo, simbolizando um amor, uma criança. Já os homens preferem os anjos arcanjos, que são os guerreiros de Deus, uma coisa mais forte. E eu já vi muitas asas, como citei também, asas soltas, né? E elas têm um anseio de liberdade. Que bom. Olha, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu vou continuar conversando no programa Cena Aberta com a Luciana Martins sobre esse universo da tatuagem. Vamos falar também sobre um projeto que ela tem que ajuda mulheres que tiveram problemas com cicatrizes. A gente volta já já. Até já. Voltamos com o programa Cena Aberta e nesta edição, meu papo é com a Luciana Martins, artista plástica, tatuadora também. Hoje ela vive da tatuagem e é sobre esse assunto que a gente está conversando aqui hoje no programa. Luciana, no bloco anterior a gente falava de alguns estilos que as pessoas têm adotado e procuram você. Vou continuar, pode ser? Pode. Bom, âncora as pessoas fazem muito? Muito, bastante. Por quê? Tem uma referência com o old school. Âncora, foram dos primeiros desenhos de tatuagem, né? Dos primórdios dos artistas. Era feita pelos marinheiros. Até pouco tempo atrás existe um pouco de preconceito com a âncora porque achavam que era uma coisa meio masculinizada, uma coisa meio marginal. Mas de um bom tempo para cá, as pessoas entenderam qual era a proposta da âncora, que é segurança, é terra firme. Porque a âncora é a única coisa que mantém um navio ancorado, né? Então, aquele que usa âncora, ele mostra que ele tem segurança. Seja a família. Então, por isso, muitas vezes as pessoas fazem a âncora simbolizando a família, porque a família é o porto seguro. E no caso dos marinheiros, eles iam, mas voltavam. Exatamente. Ao porto seguro. Então, a âncora era aquilo, era o que mantinha ele no lugar. Ok. A gente vê também tatuagens de borboletas, andorinhas, bichinhos. Vamos falar delas? Vamos. Andorinhas. Andorinhas, elas geralmente são feitas em duplas, porque a andorinha, ela tem algumas simbologias também muito bonitas. A andorinha, ela fala de fidelidade e monogamia. Esses pássaros, eles viviam em pares mesmo. E também proximidade ao lar, porque o marinheiro, quando avistava a andorinha, sinal de que ele já estava chegando em terra firme. Nossa. Então, é casa, é retorno, é lar. Então, tem tudo a ver. Muito bonito. Quando você vê duas andorinhas, uma faixa e alguma escrita, geralmente tem alguma coisa a ver com a família. Bom, olha só, a gente aprendendo também, né, os significados, porque corre-se o risco, é claro que a pessoa faz a escolha que ela quiser, Exato. mas há o risco da gente fazer uma tatuagem pensando que tem um sentido e ela tem um sentido completamente diferente que não aquele que a gente quer passar. Armas, as pessoas fazem tatuagens com desenhos de armas, mas Fazem. Estranho. Tem que ter bastante atitude. Às vezes também porque... enfim, né, fazem parte de alguma comunidade, ou de repente querem protestar. Exatamente. A tatuagem também é um símbolo de protesto?
Na maioria das vezes é mais uma, no caso das armas, é mais uma questão de postura, de rebeldia, é mais por aí. Mas a tatuagem já diminuiu mais essa coisa de se tatuar por protesto. Hoje é mais pelo valor artístico mesmo. E o valor artístico é realmente fantástico. Falando em valor artístico, você como é uma artista plástica, eu vejo que os tatuadores evitam copiar. Vocês copiam as ideias. O que é copiar as ideias? Olha, todo mundo está fazendo uma fênix, eu também quero fazer uma fênix. Todo mundo tá... Essa que você chegou aqui e me mostrou da PNAP, eu achei fantástico. Já quero uma. Aí todo mundo está fazendo, ou você viu em alguém, gostou. Isso é a referência. Agora o artista, o tatuador, ele quer ser artista. Então hoje ele desenha o seu próprio trabalho exclusivo para aquele cliente. É assim que funciona mesmo? É mais ou menos isso que funciona. Porque é muito cômodo você só copiar. Só que você está copiando uma tatuagem de alguém que teve uma ideia, que teve uma proposta. Então a gente não gosta dessa ideia da cópia. A gente pode usar como referência. Olha, eu gostei dessa tatuagem, vamos criar alguma coisa nesse estilo. Só que ela tem que ter a sua personalidade. Então, por isso que é interessante você conversar com o seu tatuador, para ele ter esse feedback, ele ter esse feeling contigo e fazer uma tatuagem para você. Alguém pode achar linda e querer copiar, mas o outro tatuador, ele também não vai querer copiar, ele vai querer criar para você, pode até ser usar como referência. Quando a gente faz tatuagens com o desenho animado, como é que chama esse estilo? Comics. Pronto, a gente faz uma tatuagem comics. Aí, normalmente, você vai copiar, tipo, o desenho do Homem-Aranha, por exemplo, ou Batman, ou a Mulher Maravilha. E é claro que são personagens já muito definidos. A Mônica, o Snoopy, e por aí vai, né? São personagens muito definidos, marcantes. Aí funciona. Nesse caso, eu já não estaria fazendo uma referência. A gente realmente faz a cópia. Mas você pode colocar o personagem numa situação, né? Isso. Tipo, eu vi durante a convenção da Selene aqui, a Tatuarte, em Teresina, uma tatuagem com o Homem-Aranha, não sei se era empurrando a cabeça do Demolidor. Isso. Era outro personagem, era o personagem bonzinho, o personagem ruizinho, né? Então ele empurrando a cabeça dele. Então, assim, o personagem era o mesmo, todo mundo conhece, o Homem-Aranha que todo mundo conhece, mas a situação em que ele se encontrava tinha toda uma linguagem. Ele tenha criado exatamente para aquela situação ali, para aquele momento, o bem vencendo o mal. E o que você fez na Tatuarte, menina? Tatuarte, eu participei, eu fiz uma amostra de uma old school feminina, que é minha paixão. Sou apaixonada por old school. Infelizmente, o nosso mercado piauiense ainda não está bem preparado para receber, mas aos poucos as pessoas estão perdendo mais essa visão. Quanto tempo você demorou para fazer essa tatuagem? Foram 4 horas, 5 horas. Tem que correr contra o tempo quando é um evento. Só que a gente não vê o tempo passar. Sério? É muito rápido. Às vezes não dá tempo de você terminar. Quem foi a pessoa que você tatuou? É uma amiga minha, Naira. Pessoa fantástica. Enquanto eu estava fazendo, ela estava cochilando. Meu Deus. Como é que você cochila fazendo tatuagem? Apaixonada por tatuagem. Bom, vamos falar desse projeto maravilhoso. Não é um projeto pioneiro no país. Não. Mas no Piauí eu ainda não tinha ouvido falar sobre isso, a não ser com você. Se eu estiver errada, você me corrija. Né? Espero que muitas outras pessoas também, essas ideias sejam copiadas, porque essas são realmente muito boas. Mulheres que fizeram tratamento, tiraram a mama? Isso. Conta pra gente. Quando é detectado o câncer de mama num estágio já mais avançado, às vezes não há possibilidade de fazer o tratamento sem fazer a mastectomia. Então, o que é a mastectomia? A retirada total parcial da mama. Hoje já se pode fazer a reconstituição imediata do seio. Faz todo o enxerto, todo o trabalho de prótese e o seio fica reconstituído. Porém, a auréola não é mais reconstituída. Então, fica um seio normal e o outro sem auréola. Então, é nesse momento que eu me proponho a ajudar essas meninas a refazer essa auréola mamária para que fique uma coisa harmoniosa e elas não tenham mais... Fica muito bom. Fica. Elas ficam extremamente satisfeitas. A emoção delas quando vê o resultado não tem preço. Eu sei que você não pode citar nomes, eu nem sei, se você puder, também fica à vontade, mas me conta alguma história dessas que tenha deixado você bastante emocionada
logo quando você terminou de fazer esse trabalho? Tem uma amiga, uma menina linda, é a Dona Lúcia. Hoje, Dona Lúcia está com 65 anos, aproximadamente, ou mais. Olha só o carinho com qual ela trata as clientes. Uma menina linda, super carinhosa. Que bom. É a Lúcia. Que bom. E ela disse para mim que ela já não ficava mais na frente do marido, tão à vontade, há muito tempo, e que ela tinha vergonha do próprio corpo. E eu trabalhando no seio dela, ela falando que tinha esse constrangimento, e quando eu terminei, que ela se olhou no espelho, ela só pôs as mãos no rosto e começou a chorar. Me abraçou. E depois ela foi lá, voltou lá no estúdio, voltou com o marido. Eu achei muito... Também aprovou a ideia. Ele achou lindo, disse que ele adorou e que agora a vida dela tinha mudado completamente. Coisa boa. Fico Isso muito feliz. Só instiga para que você possa continuar fazendo esse trabalho. Muito mais. Eu queria ter mais retorno, eu queria ter mais apoio tanto das fundações, né, que cuidam das meninas com câncer e dos médicos profissionais que cuidam dessas pessoas para que me desse essa oportunidade de mostrar para elas que existe a possibilidade. Então, a opção de fazer ou não seria delas, mas porque eu acredito que muitas têm medo, ou medo, acho que nem sabem que existe essa possibilidade. Acho que assim, pela própria situação física e principalmente psicológica, elas ficam tão frágeis que de repente seria a última coisa que elas pensariam em fazer um trabalho desse. E também porque ainda aquele estereótipo de tatuador, ele ainda tem medo de tatuagem, acha que tatuagem é uma coisa, porque geralmente são senhoras. Pois é, mas esse trabalho tem sido tão maravilhoso, porque quando eu trago, às vezes as pessoas até me perguntam por que eu falo tanto nesse assunto, tanto em tatuagem, enfim, existe a parte toda lúdica, a parte, como eu falei, que a gente quer guardar boas lembranças, mas tem o outro lado em que a gente quer esquecer algumas das más lembranças. Verdade. Então, esse é um caso. A gente vê também reconstituição da sobrancelha. Também. Né? Sobrancelha. Enfim, e as mulheres ficam, sabe, muito mais bonitas. Eu queria te fazer uma outra pergunta. Assim, só um adendo. Favor. Eu já fiz também uma reconstituição. Aliás, eu fiz uma tatuagem numa moça que ela foi vítima de violência. Era o que eu ia te perguntar agora. Foi o único caso? Você já teve outros casos Nessa assim? proporção, sim. Não, teve duas. Uma foi queimadura e a outra foi facada. Olha só, apesar violência doméstica, apesar da Lei Maria da Penha, apesar de N campanhas em relação a esse assunto, né, contra a questão da violência doméstica, para as mulheres também lutarem contra isso. Então, existe uma pesquisa no país que diz que 4 em cada 10 mulheres no Brasil ainda são vítimas de violência doméstica. E aqui no Piauí também não é diferente, a gente sabe que tem muitos casos, e alguns casos desses chegam a ter cicatrizes, que é justamente esse ponto. Isso. Onde foi como foi a moça cicatriz que dela? foi atingida pela faca, né? Facada no abdômen, na parte inferior, um pouco abaixo do umbigo. E ali colocamos flores, hibiscos e ficou tudo muito bonito. Ficou muito bonito, né? Então, e a da menina da queimadura foi na perna. Deu para esconder legal. Fiz um trabalho artístico bem interessante e ali espera-se que esqueça. Tá certo. Vamos aproveitar um pouquinho, pegando esse gancho. A gente até se emociona também, porque alguns casos a gente gostaria que fossem divulgados, contados, recontados, para que o Piauí inteiro possa, né, entender o quanto é importante ter esse trabalho de reconstituição também, e faz com que essas mulheres tenham a autoestima mais bem elevada, né? Até porque já está mais que provado que a pessoa, quando ela é acometida pela doença do câncer, por exemplo, a baixa autoestima é um fator preocupante, porque a pessoa, quando ela está deprimida, ela tende a retornar com a doença. Então, a gente procura exatamente isso, elevar essa autoestima e elevar a felicidade dela. Agora, precisa ter cuidados, né, Luciana? Isso é muito importante bater em cima dessa tecla, porque com a profusão
né, da moda, tatuagem, as pessoas estão vendo agora essa possibilidade no mercado, então muita coisa nova acontecendo, e a gente não pode nunca deixar de lembrar dos cuidados com a biossegurança, porque tatuar não é só pôr um desenho na pele. Você leva esse desenho na pele, mas isso exige muitos cuidados. Tem que ter principalmente higiene lá no estúdio do seu tatuador, viu? E ainda bem que o Piauí está acordando para essas coisas. Exatamente. Então, está acontecendo um movimento, né, muito grande no mercado piauiense de conscientização tanto do profissional como do cliente. O cliente está mais exigente, ele já quer qualidade no trabalho, ele quer um material de procedência, o próprio o profissional tatuador... Descartável nem se fala mais, né? Assim, tipo assim, não precisa pedir. Não existe essa coisa de produto esterilizado. Não existe isso. Vamos para o descartável. Sempre. Então, terminou o procedimento, veja o profissional abrindo, veja o profissional começando, veja como é que funciona esse protocolo de asepsias e se certifique quando ele terminou de fazer seu procedimento, que ele descartou todo o seu material, porque é uma preocupação com a tua saúde. Eu acho que vale a pena se preocupar com isso. Ok. Olha, foi um grande prazer ter você aqui. Prazer todo meu. Se você quiser se dirigir ao público que ainda não conhece a fundo a forma como é feita essa arte de tatuar a pele aqui no estado do Piauí, principalmente por uma mulher como você, que renasceu das cinzas. Agora eu vou carregar essa expressão em relação a você sempre. Você pode ficar à vontade. Eu queria só agradecer essa oportunidade e deixar um grande abraço para meus amigos, meus colegas tatuadores e pedir que os nossos clientes, que as pessoas que gostam da nossa arte, que abram sua mente, né, e tenham menos preconceitos e mais amor à arte. Tá bom? Então a gente está aqui para qualquer coisa, qualquer informação, qualquer dúvida, é só procurar que a gente está aqui só para isso. Pode deixar seus telefones, seu e-mail, página, fica à vontade. O meu estúdio fica no Bela Vista, na Zona Sul, Bela Vista 1, na quadra 14. Muito fácil de chegar, atrás do Colégio Magista, todo mundo conhece. Que bom. Instagram me acha facinho, Lu_Tatuagens e Face Luciana Martins. Então fica fácil. Estou aqui à disposição. E se você não pegou, não anotou, não teve tempo, é o seguinte, é só acessar a fanpage dos nossos programas culturais, né? Pauta Cultural lá no Facebook, que tem todas as informações. Sim, o nosso programa Cena Aberta vai ficando por aqui, você já sabe, toda sexta-feira tem Cena Aberta inédito às 9 da noite, mas também tem as nossas reprises aos sábados, às 17 horas e 45 minutinhos. A gente se vê no próximo encontro, programa Cena Aberta. Até lá.